Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio do Sou CEO Podcast e hoje com um convidado ilustre, né, da nossa cidade, que trabalhou muito tempo, fez parte da história da TV brasileira, né, é o único cenógrafo no Brasil que tem que está no Wikipedia. Para quem não conhece, o Wikipedia é tipo uma enciclopédia do Google, né? Que você encontra falando sobre a vida, da personalidade, né? Então, eu vou ler para vocês aqui o que tem escrito na biografia dele no Wikipedia. Então, o nosso convidado hoje é o Raul Travassos. Raul Travassos do Carmo. Ele é cenógrafo, restaurador, músico e artista plástico brasileiro. Fez seus estudos fundamentais em Bom Jesus do Itabapoana, no interior do estado do Rio de Janeiro, onde a gente grava esse programa hoje. Formou-se em música e piano pelo Conservatório de Música do Rio de Janeiro e graduou-se em medicina, especializando-se em psiquiatria, pela Universidade Federal Fluminense de Niterói. Tornou-se cenógrafo da Rede Globo de televisão no Rio de Janeiro em novembro de 1973, participando da novela O Semideus, de Janete Claire. Além de mais de 50 novelas, como Terra Nostra, Roque Santeiro, Esperança, O Clone, participou de casos especiais, musicais e minisséries. Seu nome está nos créditos da série Grandes Nomes, Elis Regina, Carvalho Costa, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, Rita Lee Jones e Paulinho da Viola. Das 8 vezes que a revista Contigo premiou o melhor cenógrafo do ano, Raul Travassos recebeu por 7 vezes o troféu de melhor cenografia. Travassos foi secretário municipal de Turismo e Cultura de Bom Jesus do Itabapoana entre 92 e 95. Instituiu no calendário da cidade a Feira da Providência, que é realizada até os dias de hoje. Os recursos angariados são destinados às obras sociais da Igreja Católica da cidade, né? Convidado pelo prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Roberto Elias Tatu, Travassos assumiu em 2017 novamente a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Urbanismo. A principal rua do centro do município de Natividade, no noroeste do Rio de Janeiro, leva o nome do seu avô materno, Dr. Raul Travassos da Rosa. Católico fervoroso, construiu com recursos próprios uma capela em Bom Jesus do Itabapoana em homenagem a Nossa Senhora de Fátima, que vale a pena conhecer. É uma capela linda, é mais uma obra de arte do Raul, né, que merece ser visitada por todos que assistam este programa. Então, Raul Travassos. Raul, primeiramente a gente já falou um pouco da sua história, né, que está no Wikipedia, e que você falou também que está na Alexia, né? Se você perguntar Alexia, quem é Raul Travassos na Alexia, quem é Raul Travassos? Ela começa a falar. Impressionante, bem legal. E eu queria que se você pudesse falar o que faltou falar dessa história sua, que você gostaria de falar nesse texto do Wikipedia. Esse texto foi um trabalho meu na cenografia muito mais complexo do que fala aí, né? E o número de programas também. Lógico, de todos, por os musicais, de todos que eu amo mais, foi o da Elis Regina, porque a Elis Regina é o meu coração, entendeu? Ela morreu, ela estava com a camisa do programa, uma bandeira do Brasil, escrito com o nome dela no meio. Eu tenho essa camisa até hoje para eu usar, e tem uma que está dentro de um quadro pendurado na minha sala. Então agora as novelas têm as minhas preferências, né? O maior sucesso da televisão no mundo foi a novela Roque Santeiro, que está inclusive reprisando. E tem Terra Nostra, Pátria Minha foi mais ou menos. Tem Renascer é uma novela que eu amei demais da conta fazer, entendeu? Por causa do Renascer, quando saiu a primeira semente para eu fazer a minha capela aqui em Bom Jesus.
no Terra Nostra, foi na Esperança. Eu fiz uma igreja que eu fiquei tão encantado, eu não, todo o elenco, as pessoas nos intervalos, quando não estavam gravando, estavam dentro da igreja, assim, como se estivessem rezando realmente, entendeu? Tinha tudo ali, só não era sagrado. Tinha tudo. O padre podia celebrar à vontade, mas a gente sofre muito com isso, porque, por exemplo, eu fiz a igreja com toda a perfeição absoluta, e aí o diretor foi gravar. Eu orientei. Raul, como é que eu quero levantar a hóstia na hora para ele olhar para cá? Me expliquei tudo direitinho, como é que levanta, como é que faz. Na liturgia de 1900 e pau, que era da época, né? da Esperança. Expliquei tudo direitinho e fui para fora da cena. Aí fui assistir a cena em casa. Meu Deus do céu. Ele gravou tudo como eu ensinei. Mas na hora de editar, por exemplo, o padre levanta a hóstia. Aí olha para o ator olha para o outro, fala alguma coisa, o padre ajoelha, depois levanta a hóstia de novo. Tem umas 3 vezes, a mesma hóstia levantada, que essa coisa não existe, só existe uma vez só, né? Qualquer um que é católico sabe disso. Falei, meu Deus, a gente explica, mas não tem jeito, os caras na edição lá se emocionam, sei lá, precisa mais levantar. Devia ter levantado o cálice, né? Não, as 3 vezes levantou a hóstia. Então, além de trabalhar na cenografia, você também contribuiu muito também na... Eu era diretor de arte na minha área, né? Na minha área eu sempre fui. Num Só Coração, aquela minissérie que passou, usando a Semana de Arte Moderna, né? Todos os grandes artistas e personalidades da Semana de Arte Moderna, foi a minissérie Um Só Coração. Todos foram indicados como prêmio, né, para prêmio. Eu fui o único que ganhei como diretor de arte, Um Só Coração, né? Mas eu tinha desde o princípio o Carlos Manga, que era o diretor geral, ele ficava encantado comigo porque eu não vivi essa época, mas é como se eu tivesse vivido. E nessa época que eu fiz essa minissérie, eu já estava muito escolado já de televisão, de arte e pesquisa. Porque isso tudo você vai armazenando na sua vida esses detalhes todos, você vai se enriquecendo assim, entendeu? Quando eu comecei, além de eu ser cru em arquitetura, eu desenhava com uma reguinha dessas que a gente ganha de brinde nas lojas, entendeu? Uma reguinha, um lápis. Eu não tinha nem lapiseira, nunca tinha usado lapiseira. Então, a primeira novela que eu desenhei assim, sozinho, sem ninguém me dar uma mão em nada, foi o Bravo. E desenhei esse numa mesa de vidro, quer dizer, eu não tinha nem como prender o papel. Era um verdadeiro desastre, entendeu? Mas não sei como eu consegui fazer. E essa novela surgiu para mim como assim, um cenógrafo total mesmo dela. Eu soube que ia começar uma novela das 7, nessa época eu fazia a novela das 8, a Escalada. Aí soube que ia começar a novela das 7 e alguém comentou que era uma mansão que tinha um piano de cauda, tinha um pianista, que era a história assim, rolava em torno desse pianista. Aí eu, instintivamente, assim, no meu bloco de desenho na minha mesa, assim, comecei a rabiscar, assim, fiz uma escada, entendeu? Botei aquele piano aqui, tudo no lápis, assim, aquela coisa que você está ouvindo a pessoa falar, que não vem na sua cabeça. E ficou na minha mesa aquele papel, era aquele bloco que a gente deixa na mesa, rabisca, né? Ficou ali na minha mesa, eu saí, fui para o estúdio, e entrou na sala o Fábio Sabag, que ia ser o diretor da novela, do pianista. Quando ele olhou aquilo, ele falou assim, ué, a mansão da novela? Ele reconheceu a mansão da novela ali naquele desenho, entendeu? A partir dali não teve jeito. Aí ele foi para o Boni, que era o superintendente geral da Globo nesses assuntos, e falou com o Boni que queria que eu fizesse a novela. Mas aí o Boni, ele sabe fazer? Vamos fazer uma reunião com ele. Aí chamou a reunião, Venete Claire, o diretor de produção, que era o Renato Pacote, e o Boni, lógico, chegou na sala,
Eu, Fábio, sabe, eu, assim, humildemente, nunca tinha entrado naquele andar, entendeu? E o Boni já era o Boni, né? O Boni já era o Boni. O Boni, quando se falava em Boni, todo mundo tremia, entendeu? Não porque ele fosse um monstro, mas é porque ele era muito decidido, ele era muito esperto nessa área. Então, se ele visse uma coisinha assim, que ele não gostou na novela, ele tirava a novela do ar, ele mudava de novela, entendeu? Ele já via que aquilo ali não ia dar certo, ele já sabia tinha a visão por onde aquela água ia correr, entendeu? Ele já sabia. Então, ele era muito assim, tinha muita visão. Aí começou a reunião lá, a dona Janete Claire me conhecia de eu fazer as novelas dela, já tinha feito aquele Fogo sobre Terra, uma coisa assim, Fogo sobre Terra, já feito Semideus, e eu sempre que tinha alguma dúvida, eu ligava para ela, entendeu? Então a gente ficou assim, muito amigo de telefone, e ela me achava ótimo que tudo eu dava uma solução, entendeu? Tudo tinha uma solução para mim, então não tinha empecilho para ela. Um dia ela ligou para mim, eu falei assim, dona Janete, a pensão da Frida, ela, numa novela dessas aí, nem lembro, acho que era Fogo sobre Terra. A senhora sempre disse que tinha uns 4 quartos, já estão com 16. Falei, meu filho, ninguém lembra que tinha 4 quartos. Pode fazer mais. Aquele aumentando e aumentando. Você foi aumentando a pensão. Assim. Mas aí eu estava nessa reunião, aí começou a reunião do programa, alguém perguntou assim, e o cenógrafo? Aí o Sabaga olhou para o Boni, olhou para mim assim, eu queria que o seu Raul Travassos fizesse. Dona Janete, o que a senhora acha? Ele é ótimo. Ele resolve tudo que eu preciso. Acabou. Aí o Boni falou assim, você tem capacidade de fazer essa novela? Eu falei assim, lógico. Nossa. Pacote, ele que vai fazer. Aí o Pacote começou, Raul Travesso ou Travasso? Travasso, rapaz, presta atenção. Raul Travesso. Porque tinha um Travesso famoso de televisão, né, que já vinha de muitos anos, era família... Não só o pai, como o filho também, todo mundo trabalhando em televisão. Chamava Travesso. Aí o Pacote, instintivamente, achou que era o Travesso, lá de São Paulo. Entendeu? E foi aí que começou, então, a sua carreira de... Aí eu já estava deslanchando sempre com o Mário Monteiro por trás de mim. O Mário era meu guia, né? Foi que me abriu as portas da televisão. Depois foi até meu padrinho de casamento, era meu amigo querido, viajei. A primeira vez que eu fui para fora do Brasil foi com ele, entendeu? Com ele, com a Cacá, a esposa dele, muito meus amigos. E eu segui muito a cartilha do Mário. Sempre, lógico, que eu estava por trás, eu queria fazer do meu jeito, sempre fazendo do meu jeito, entendeu? Eu tinha a minha personalidade. E isso você já tinha iniciado o curso de medicina nessa época? Não, quando eu entrei na televisão já tinha formado. Quando me formei em dezembro de 72, já fiz 50 anos de medicina, hein? Então, já vou fazer 52. Eu falei assim, eu só sei que eu não quero continuar na medicina. Porque a última opção minha, que foi a psiquiatria, a decepção foi muito grande, o desgaste emocional era muito grande comigo, entendeu? Então, eu falei, não quero isso, não quero passar minha vida nisso, pelejando com isso. Não vai dar certo. Eu sei que não dá certo. Por dentro de mim, nessas alturas eu já tinha vencido festivais de música, né? E dentro de mim eu já fazia cenários aqui em Bom Jesus, no Aeroclube. O Aeroclube, cada baile que eu fazia era uma decoração diferente. Nossa. Então eu vivia, a minha vida já estava me levando para esse caminho, entendeu? Só que eu achei que ia me levar para a música. E eu falei, fora da televisão, da TV Globo, não tem como você ser músico no Brasil. Eu não vou pegar um violãozinho e ficar andando aí nas esquinas, batendo palma, querendo arranjar um emprego. Não quero isso. Não era esse tipo de música que eu queria. Eu queria já entrar de sola com a Elis Regina, que era meu mito. A Regina era a minha bússola, só apontava para o lado dela. Então, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer. O que eu ia fazer? Um dia, em março de 73,
minha sogra estava... Eu era noivo. Minha sogra, lendo o caderno B do Globo, nós estávamos sentados na varanda da casa dela. Ela falou, Raul, tem um negócio aqui que eu acho que tem a ver com você. Ela me mostrou a matéria. Era só a cenografia das novelas da Globo com o Mário Monteiro, que era o cenógrafo-chefe de todos, falando, depoimentos dele. Aí eu li e falei assim, isso aí tudo eu sei fazer. Você sabe? Sei. Eu vou ligar para o Alberto. Alberto era um amigo deles, lá da Papelaria América, que fabricava flores artificiais, flores dama que chamava. Vou ligar para o Alberto, que o Alberto está fazendo uma decoração lá na sala do Walter Clark, para ver se o Alberto te leva lá, de repente, para alguém, né? Aí o Alberto me levou, me apresentou o Mário Monteiro. O Mário achou muito esquisito um psiquiatra que largou a medicina, quer ser cenógrafo, sem ter feito arquitetura, sem ter feito belas artes. Mais tarde eu fui descobrir que ele não era nada disso também, não. Ele começou a fazer arquitetura e parou, entendeu? Ele era dono de uma loja de antiquário. Olha, aí foi fazer cenografia, e por aí ficou. E os caminhos são assim, entendeu? Os únicos cenógrafos da Globo que não eram arquitetos era eu, Mário Monteiro. Olha só. Eu era médico, ele era um profundo conhecedor de tudo, que o pai dele... A casa deles era toda rabiscada de projetos nas paredes, desde que nasceram todos, os irmãos todos, entendeu? O pai dele é daquela editora Ebal, que é famosa, de revistas em quadrinhos, e ele era tudo desenhado no nanquim, aqueles desenhozinhos todos, tudo feito à mão por ele. Então, e os filhos todos sabiam fazer aquilo tudo muito bem. Eles desenhavam uma mão sofrida, uma mão que está pedindo, uma facilidade, bicho. Eu ficava assim, encantado de ver como eles desenhavam assim, num quadrinho, assim, aquela coisa toda, como passava emoção aquele desenho, entendeu? É uma coisa encantadora. E o Mário assim, se tornou meu guia, assim, entendeu? É a primeira novela que eu fiz sem o Mário tomar conhecimento foi o Bravo. Em 1975, se não me engano. 70, por aí. Preto e branco ainda. E aí depois veio Estúpido Cupido. Estúpido Cupido, arrasei, né? Porque eu peguei toda a minha lembrança de infância, de colégio de freiras em Cachoeira de Itapemirim, que eu ia muito lá por causa da minha tia, que era freira, e colégio de padre, que era tudo que eu gostava na vida. Padre, freira, e igreja, e gruta de luz. Então eu deitei o cabelo. E peguei todo aquele macete do Estúpido Cupido, que era a juventude aqui de Bom Jesus, a minha juventude, o Ailton Cotes, o Zé Augusto, filho do Juquinha Sapateiro, aquela juventude de dançar, de lançar o rock do twist, entendeu? Peguei isso tudo e lembrando da década de 50, como eram as decorações aqui em Itapiruna, aqueles canos dentro da sala com aquelas espadas de São Jorge, isso tudo foi vindo na minha cabeça e aí eu deslanchei. Pena que a novela foi preto e branco, foi a última novela preto e branco, mas foi um espetáculo. Eu fiz no Maracanãzinho o concurso de Miss Brasil, que a personagem principal ela concorria a Miss Brasil. E foi Miss da cidade, depois do estado, até chegar ao Brasil. E, lógico, ela ganhou, né? Mas o cenário que eu fiz no Maracanãzinho, eu estou encantadíssimo. Era cenário do Festival da Canção. Nossa, e no Maracanãzinho, que é grande, né? E o cenário era gigantesco. Eu fiquei como se fosse um grande órgão, de tubular, e dentro de cada tubo saía uma candidata, entendeu? Olha. E foi muito legal e emocionante também, porque a Globo era a grande TV Globo, que era concorrente antiga da TV Tupi, que tinha falido, e estava assim nos finalmente mesmo da TV Tupi, e dentro da novela nós pusemos as câmeras da TV Tupi, de verdade.
Olha. Então foi muito legal assim, a Globo fazendo isso, Sim. né? Então, focalizando as câmeras da TV Tupi, porque a TV Tupi que transmitiu o Mir Brasil, entendeu? A apresentadora era aquela apresentadora original, a Maria Augusta, que batia uma bengala no chão para a missa, rodar para lá, rodar para cá. Então, foi tudo muito emocionante. E a plateia lotada, o Maracanãzinho lotado, porque a Globo lançou o convite para o povo assistir a gravação, entendeu? E tinha torcida e tudo, isso foi muito engraçado. Foi muito bonito. Nossa, que interessante. Foi. Essa parte sua aí, né, eu não conhecia. E tem muita coisa também de você ter participado em algumas pontas de novela, né? Sim. No próprio Bravo tinha um bar que chama Bar dos Artistas. Eu era o pianista, porque o Sabag já me conhecia de piano e tudo, então eu quebrava o galho, entendeu? Entendi. Eu não cobrava nada, imagina, cachê, nada, mas eu tinha que correr com o meu trabalho, com o meu serviço e daí para o palco ainda tocar a musiquinha de fundo do Bar dos Artistas, né? Teve uma outra novela, Sem Lenço, Sem Documento, que a Marilu Bueno fazia uma cantora, teve uma cantora nos Estados Unidos que era muito rica, mas não tinha talento nenhum. A Meryl Streep fez até um filme dela agora há pouco tempo. E a Marilu Bueno fazia essa cantora em 1977 ou 78, por aí, muito tempo. E já era a cores a novela, Sem Lenço, Sem Documento. Foi logo depois do Cupido, do Estúpido Cupido. Então, me chamaram para ser o pianista da Marilu Bueno. E a Marilu Bueno era muito engraçada, eu gostava demais dela. A gente ria o tempo todo. Então, Raul, gravando, Raul, vai gravar, vai gravar. Raul corria para o palco, estava fazendo outras coisas. A gente tinha que correr para o palco para acompanhar a Marilu Bueno. O que vai cantar hoje? Tico-tico no fubá. Aí eu lançava aquela introdução do Tico-tico no fubá. A Marilu Bueno virava para mim e falava assim: vai, fundo Madureira. Me chamava de Madureira. Nossa, aí eu não conseguia parar de rir, entendeu? Eu tocava rindo. Fazer o quê? Eu lembro que, mais novo, às vezes a gente estava assistindo novela, aí minha mãe falava assim: olha o Raul na cena, olha o Raul. Aí você aparecia. E assim, era muito... para quem não conhece, né, o Bom Jesus é uma cidade pequena, para quem está assistindo, e a gente sempre foi assim, sempre lembrava do Raul, assim, o Raul da Globo. E era assim, quando o Raul vinha, Bom Jesus, todo mundo ficava até com medo de chegar perto dele, tipo como um artista mesmo, assim. Quando a gente vê um artista na televisão e quer chegar perto e quer conversar com ele, assim, E eu passei muito tempo aqui achando... Eu achava que as pessoas me achavam muito antipático, porque eu não falava com as pessoas. Você sai de uma cidade, eu saí daqui com 14 anos, vai morar em Niterói. Aí fico em Niterói 9 anos estudando, para o Abel, depois faculdade. E você se afasta, você só vem aqui na festa de agosto, ou vem aqui no Dia das Mães, vem, passa 2 dias e vai embora. Não lembra, você não vai perdendo contato com as pessoas, e as pessoas vão mudando, você também vai mudando, mas as pessoas vão mudando e você não está reconhecendo mais. Aí quando fala o nome, seu nome eu conheço, mas a pessoa você já não junta mais. É verdade. Não é o caso da Sandra, que a Sandra era minha amiga de infância, de cruzada, de tudo. Mas muita gente aqui, eu ficava assim, eu sabia que eu conhecia, mas não sabia mais o nome, não sabia nem se falava oi ou não, entendeu? A gente ficava meio assim. Passei muito tempo, até que chegou uma certa época, eu falei assim, quer saber? Escancara, você fala com todo mundo, acabou. E assim, foi até... Teve uma época que você fez Terra Nostra e você homenageou o comércio de Bom Jesus com várias cenografias, né? Social. Itapirona também, homenageei vários lá, Hotel Meirelles, que fui obrigado a chamar de Meirelles porque eu queria a avenida não podia, porque no Rio já teve um hotel avenida, entendeu? Então eu tinha que falar Hotel Meirelles.
Aí não era de época, Itaperuna, né? De época, Itaperuna é Hotel Avenida. Sim, igual que o Big Hotel Almeida e Tardan, que não é mais esse nome, né? É só Big Hotel. E eu botei Almeida e Tardan para poder lembrar a família. Aí isso foi bem legal, porque minha avó, eu ia na casa da minha avó, nessa época do Terra Nostra, e ela falava assim, Sandro, vem ver, vai aparecer o hotel. E ela ficava muito feliz com aquilo. E depois você foi e tirou uma foto. Porque eu mandei para muita gente que não dava para ver às vezes, né? Você tirou uma foto, eu fiz levou um quadrinho, e levou para ela. E ela ficou muito feliz, colocou na sala dela. E ela me deu isso antes de morrer. E eu não sei aonde está esse quadro. Eu fico louco procurando esse quadro e não acho. Entendeu? Porque é uma coisa que ela adorava, assim, que era uma homenagem que ela ficou muito feliz. Porque minha avó, né, quando ela era viva, ela contava muita história do hotel pra gente, entendeu? Ela ficou muito tempo ali, né? Então, é uma passagem que eu lembro bastante, assim, dessas questões da novela. Eu sempre fui noveleiro também, sempre gostei de novela. Até quando eu morei no exterior, eu arrumava o jeito de assistir a novela pela internet, entendeu? Raul, você desenhava tudo à mão, né? A cenografia, né? Desenhado. Você chegou antes de aposentar, você chegou a pegar a época de começar a desenhar no computador? Sim. A década de 2000 em diante, tudo era no CAD. Mas eu não desenhava, não. Aí eu já tinha 16 arquitetos trabalhando comigo. Aí você só falava, só dava ideia. Eu não quero. Às vezes eu ficava nervoso, porque o computador tem um tempo, né? Sim. A gente vai mexer para lá, ainda mais o CAD, eu tenho horror de CAD. Mas o desenho é perfeito. E os meus desenhavam comigo, a Tintan, que foi a maior maravilha que eu já tive de assistente, ela e Ana Maria Mello, elas desenhavam numa minuciosidade a planta baixa de uma casa, de uma mansão, do que fosse, trazia onde estava o interruptor. Que loucura. Você marcar isso na planta baixa, na escala de 1 para 50, tem que fazer quase com uma filigranazinha ali, mas todo mundo já sabia que ali tinha um interruptor. Isso facilitava muito, né? Na hora de montar, você não precisa... Onde que bota o interruptor? Está na planta. Onde que pendura o luz? Está na planta. Então já está tudo ali, entendeu? Eu tinha que separar tudo antes. Eu tinha que escolher o interruptor que ia botar numa casa, entendeu? Mas não funcionava, não, era só fake. Sim. O interruptor era tudo fake. Mas eu que tinha que dizer o que era, aonde, o tapete, tudo. Então, uma novela, teve uma vez um juiz, teve um cara lá que processou muitos pintores, mandavam quadros para mim. Eu tenho a minha casa coberta de quadros, de pintores, de verdade. Porque mandavam para eu botar trabalhos deles na novela, punha, depois pode ficar para você. Ou então, às vezes, mandavam um especial para mim, entendeu? Um quadro especial para mim. Mas, assim como esses, muitos outros vinham me pedir para promover. O cara não era nada, mas eu pegava o quadro dele, dava um jeito de colocar na novela, tudo, e ele tirava partido disso. Ia para a imprensa, meu quadro está na novela, no cenário e tal. Mas teve um camarada que mandou uns quadros, assim, uns desenhos, até que eu não gostei muito, mas usei, botei em escritório médico, escritório assim, personagem que não ia comprometer muito os desenhos dele. E ele tirou partido, foi para o jornal, mostrando isso tudo. Depois, uns 2 ou 4 anos, sei lá, depois, ele quis processar a TV Globo por direitos autorais daquilo. Que loucura. Aí eu tive que provar para o juiz, foi para o juiz e tudo, como era o negócio. Aí o juiz me perguntou, quantos quadros o senhor tem numa novela? Porque o juiz ficou mais interessado nas histórias da novela do que no julgamento. Eu fui dar uma média de 600 a 800, dependendo da novela. É o que eu uso em novela, 600 a 800 quadros. Uma novela normal. Hoje em dia não existe mais novela normal. Tudo que tem aí é tudo uma miscelânea. Assim, de 1910, 11, 12, de 2010, 11, 12, para cá, virou uma miscelânea. A novela não tem mais pé nem cabeça. Cenografia não tem pé nem cabeça. Nada
Nada. Você vê, a pessoa abre a porta ali, você que tem uma janela, que tem outra janela. Então você veio da onde? Você veio do universo. Você é um extraterreno, está entrando. Cara, e a gente não repara essas porque coisas, né? tem uma janela aqui, tem outra janela aqui. E o cara entra aqui no meio. Então ele veio de onde? Ele veio de elevador. Veio do além, entendeu? É tudo assim, é coisa como sem pé nem cabeça, nada combina com nada. Você se puser só o cenário, você não reconhece aquela casa como de ninguém. Você, quando olha um cenário, a história de cenário, desde que existe cenário no mundo, desde a época dos gregos, você olha para aquilo, você lembra daquele personagem. Olha a casa do fulano. E essa casa é meio mal assombrada. E essa casa tem um mistério. Não é assim? Sempre foi assim. Essa casa tem uma menininha. Olha a menininha de 15 anos, está doida para casar. Você olha para casa, você vê isso na casa. Agora eles fazem a casa de qualquer um, você não sabe o que é aquilo. Nem loja é, porque antigamente já faziam um cenário que parecia loja de móveis, de decoração. Agora nem isso. Agora é uma mixórdia de coisas. Eles não se preocupam tanto com os detalhes. Não, né? Eles só querem saber da luz. A luz que entra, a luz que vai. Eu não sei. E os figurinos também. Os figurinos, os cabelos que as pessoas estão usando hoje, que é coisa horrorosa. Meu Deus. Realmente, antigamente se preocupava muito com relação à arte mesmo do negócio. Não tem mais arte nenhuma, porque os diretores não desconhecem arte. Não é por questão de o coitado, a gente conhece mesmo. E não sei nem se tem interesse de conhecer, entendeu? Eu acho que o mundo não é só na televisão, não. O mundo foi todo desabando para esse nivelamento baixo em tudo, né? Eu acho que na vida... Mas, Raul, você não acha que isso também vem muito da questão da Globo também, que ela deu uma caidinha também? A Globo caiu junto com o mundo todo. Repara a música. Que música que existe? Fora... Verdade, as antigonas que faz sucesso até hoje, 90, né? 80, que música que existe? Nada existe. Então, o que melhorou muita coisa, a internet, nossa mãe, para mim é uma coisa fantástica. Os programas de computador, Photoshop, para mim, eu queria ter nascido já com Photoshop, entendeu? Porque eu faço Photoshop o dia inteiro. Eu mando mensagem de aniversário para todo mundo. Eu tenho 5 mil amigos de internet, fora os meus amigos antigos, de família e tudo. Eu tenho agenda diária. Antes de eu vir para cá, eu mandei mensagem de aniversário para umas 12 pessoas que fazem aniversário hoje. Então, eu acompanho isso diariamente, entendeu? E é tudo feito no Photoshop. Eu vou acertando a minha agenda diariamente, vou botando mais bonitinho, mais organizado. Vou deletando pessoas que ou morreram ou não respondem as minhas mensagens. 5 anos sem responder minha mensagem, rua. Porque entendeu? Rua. Você ficar mandando mensagem para ninguém. Não. Né? Tchau. Ô, Raul, mas depois que você aposentou, te procuraram? Não. O Raul aposentou, mas vamos chamar ele lá de volta para... 6 meses depois, eu estava aqui já até em Bom Jesus, aí me ligaram, era uma continuista como é que chama? Bispo Macedo lá, Record. Record. Estavam fazendo novelas. E ela me ligou, nós estamos com interesse aqui, estamos falando seu nome aqui para chamar. Eu falei assim, olha, eu tenho um problema. Eu saí da Globo, mas eu ainda estou preso à Globo, porque durante 28 meses eu não posso fazer nenhum trabalho relativo ao que eu fazia na Globo, senão eu perco meu nobre letter. Tá. Só me deram depois de 28 meses. Como é que eles amarravam as coisas? Era tudo amarrado. Porque eu não tinha direito a love letter. Eles me deram tudo aquela maquininha ali que faz na hora. Né? 40 anos, não era 48, eram 38. Podia chegar nos 40. Se fizesse 40, a coisa ia complicar mais ainda. Então, 38 e 3 meses. Acaba com o Raul, chega. Aí, me deram aquele coisinho, eu falei assim, mas vai ficar só nisso aqui? Não. A Globo vai, vamos ver com a alta direção quanto que vai dar para ele. Tudo bem, tá, tudo bem. Passaram os 28 meses, eu não começo a ligar para... Eu não liguei para nenhum embaixo, não.
Primeiro liguei para o departamento pessoal. Não tem nada aqui não. Não tem não. Aí pronto, aí já liguei para o Máximo. Aí já parti para o Máximo. Tem uma dívida aqui comigo, né? Aí eu tava uma reunião lá, o diretor-geral, Manuel Martins, falou assim, dá tudo que está devendo ao Raul aí. Mano, aí, me depositaram. Graças a Deus. O Raul, você... Não, eu ia ter que estar trabalhando hoje. Que loucura, né? Você não pensa em fazer um espaço para juntar essa história da televisão, não? O que você acha disso? Rapaz, não sei. Porque isso aí é a história, né? O que você participou, né? E você, né, realmente participou a fundo mesmo. Passando meu filho é que um dia eu gravasse isso tudo. Eu já estou falando aqui com você, coisa que eu não falei com o Federico. Estou me lembrando de coisas que eu não falei com o Federico. Mas com ele eu gravei muitas horas. Nossa, mãe. Que está no YouTube disponível, que você falou, no YouTube, né? Disponível. Parece que tem um capítulo lá que foi tirado do ar por causa de uma música que o Federico inseriu lá. Tem essas coisas, tem que ter cuidado. Não sei se já voltou, não sei. Mas eu tenho vontade até de reeditar aquilo, tirar algumas falas minhas agressivas demais, porque a gente começa a falar e às vezes você se emociona e fica agressivo demais, né? Eu fui agressivo muitas diretores que eu falei o nome, eu não gosto de falar o nome deles, porque eu fico realmente agressivo. Porque no meio, são pessoas que começaram a destruir a TV Globo. Eu vejo assim, as pessoas que começaram a destruir a TV Globo. Aí eu já sinto direitinho, começou assim, esse aqui, entendeu? Foram criados dentro da TV Globo e que foram fazendo exatamente o contrário, para destruir as novelas, destruir. É uma necessidade que o brasileiro burro tem de desmistificar as coisas, né? Então, ele está sabendo que fazendo desse jeito vai se fazer um sucesso. Se você se vestir desse jeito, vai ser um sucesso. Aí o cara começa a querer tirar a sua roupa, mudar a roupa ao contrário, botar a roupa do avesso. Então, não vai ficar direito. E aí o que acontece? Começa a cair, começa a apelação. Aí começa a apelação sexual, começa a apelação de todo quanto tipo de apelação. E aí desmistifica o produto. A novela foi liquidada praticamente. Só existem as novelas antigas. Então você vê no canal Viva. Por isso que você vê hoje é difícil emplacar uma novela. Né? Aí agora vem com Roque Santeiro fazendo sucesso, Tieta estourando, vale a pena ver de novo. Quer dizer. É verdade. E você que participou da Renascer, o que você achou do remake da Renascer? Olha, sinceramente, nem vejo. Não? Nem vejo. É tão ridículo que eu nem vejo. Porque é impossível fazer um Renascer melhor do que o Luiz Fernando Carvalho fez. É impossível. Aquela conversa dele com o Jequitibá, é impossível. Se fizer melhor, o resto vai ser uma porcaria. Não vai fazer melhor. Porque aquilo ali é pura sensibilidade, entendeu? Toda a história do Renascer foi muito, muito bem amarrada. Muito, muito, muito. Uma coisa que... E é difícil, né, você, né, repetir, né, o que você falou, inspiração, é arte, inspiração, tudo. é arte, é amor. É como se falasse, o Chopin, vamos fazer outro noturno parecido com aquele outro. Não tem como, não tem como, acabou. É aquilo ali, acabou. E quando você gravou Renascer, você chegou aí para Bahia e tudo, ou foi tudo? Não, tudo eu ia antes. Tudo eu ia. A minha casa tem uma cachoeira artificial que eu vi no hotel lá de Ilhéus. A gente ficou no hotel em Ilhéus. E ia para o interior passava Itabuna e entrava no meio das matas de cacau. E era tão terrível, era assim, um calor infernal. E eu de calça comprida, bota, meia cá em cima, e a calça cai em cima da bota, ainda botava um elástico aqui para evitar da calça abrir e entrar algum mosquito daqueles pernilão mortais, né? Porque eles são mortais. E aí, manga comprida, e sabe o que eu fiz? Porque minha orelha é o lugar preferido, né? Aí botava um chapéu, que você tem que andar de chapéu, por causa do sol e tudo. Aí botei um chapéu e peguei um pedaço de tulho
tulha, aquele negócio cortinado, botei aqui em volta do chapéu, assim, pronto. O pessoal caía de rir. Porque aquela época é tudo roça mesmo, tudo estrada de chão, né? Mas estrada de chão. Loucura, né? A gente ia de jipe pra lá, bicho. Loucura. Assim, no jipe. Hoje deve estar tudo asfaltado onde você gravou, né? Não sei. Tinha uma porque a gente virou muita cidade turística. Não, e descobrimos uma cidadezinha fantasma. Tinha uma cidade fantasma lá, abandonada. Uma vilinha. E transformamos aquilo em vida, com vida real, repintada. Veio um pintor famoso desse, esqueci até o nome dele agora, que veio do Recife, para dar uns toquezinhos assim. Eu aprendi com ele um detalhe: você vai pintar aquela porta, a parede é branca, pintou aquela porta. Mas se você pegar um filete de uma tinta cor-de-rosa e der em volta dela, ou um azul clarinho, ou qualquer outra cor, um amarelinho, vai dar um tchan na porta. Não é a porta, não é a parede, é o detalhezinho de cor que você botou ali. É o que a gente tenta fazer com as luzes nos estúdios. Exatamente, né? A gente bota um coisinha ali só, né? São chamados de luzes. Na pintura de quadros, de coisas, chamam-se luzes. O quadro é isso, mas aqui tem luzes que você vê aqui, como se fossem reflexos que vêm de outros lugares. Né? E aí essa cidade foi toda pintada com essa coisa mística, onde morava a Fernanda Montenegro, né? No princípio da novela. E depois nós fizemos o cenário dela no Rio. O cenário dela foi feito no dia de Natal. Eu tive que sair de lá correndo para vir fazer a minha carreata aqui, porque foi uma loucura. Porque você... eu fazia a carreata de Natal. Já fazia. Foi uma loucura para eu sair, não acabava o cenário, para gravar dia 25 de dezembro. Pode um negócio desse? É inacreditável. Mas, enfim, foi uma novela magnífica. Mas, Raul, essa questão de... Eu fico pensando na quantidade de estrutura que tem que ter, né? Igual você mexendo com cenografia. Como é que era feito assim? Você tem um armazém lá guardando tudo. Aí você ia para buscar, ou você fazia tudo novo? Não, eu comprava muitas coisas do armazém em São Paulo, nos brechós de São Paulo, do Rio, entendeu? Coisas da Globo. A Globo tem um acervo fantástico, gigantesco. Catava lá muita coisa e levava para... No caso, se eu fosse fazer o armazém lá na Bahia, lá em Itabuna, lá no meio da rota de cacau, levava para lá para gravar lá. Ou então, era tudo no estúdio, dentro do estúdio, com ar-condicionado, ou na cidade cenográfica. Você chegou a pegar o Projac já, ou não? Cheguei. Chegou, né? Em 95, a gente... Já era Projac. A última novela foi História de Amor, estava na Von Martius, aí fomos para o Projac, última novela. Eu fui o cenógrafo derradeiro na Von Martius. E o que eu li também é que você trabalha com... Você sempre foi ligado muito a essa questão sacra, né? De decoração de igreja. Só assim, na minha vida é assim, né? Eu nunca tive um brinquedo, eu sempre falo, eu só tive presépios e imagens, entendeu? Eu queria uma criança que é uma bola, eu queria o Cristo Rei. O Cristo Rei carrega uma bola. Eu queria o Cristo Rei, não queria a bola. Eu sempre fui assim. Meu pai cortava um dobrado comigo. Uma vez, a mamãe conta que eu tinha uns 2 anos de idade, devia ser 2 anos mesmo, porque o Eduardo era novinho. Aí ela pediu o papai para sair comigo para comprar uma sandália, que a minha sandália eu estava com o dedão da frente no chão e o calcanhar também. Aí... saiu para comprar a sandália comigo. Deve ter sido no João Salim. Deve ter sido, na época. Aí, na calçada da igreja ali, em frente à gráfica, a Dona Melinha Thanos, ali, debaixo onde tem hoje uma loja de material de hospitalar, ali tinha uma loja de Santos. A única loja de Santos. Aliás, toda a igreja só tinha uma loja ali. Que a loja nem sei se era da igreja, devia ser de particular. Mas só vendia imagem, mais nada. Nessa época, a imagem era uma coisa muito respeitada, todo mundo gostava, tinha. Depois avacalhou-se tudo, né? Inclusive com isso. Mas aí aquela loja para mim era tudo.
Quando eu passei na loja, disse papai que não teve mais jeito. Eu vi um coração de Jesus lá na loja, tive que comprar de qualquer maneira. Mal podia carregar, de tão grande que ele era para mim, para minha idade. Aí não quis mais comprar o chave. Queria ir para casa, porque eu queria mostrar a mamãe. Aí eu chegou em casa, a mamãe disse que eu estava tomando banho. Comecei a gritar na porta do banheiro: mamãe, mamãe. Aí eu falei: o que é? Aí eu abri a porta nervosa, falei: ação de Jesus. Era tudo assim. O papai, e a sandália, não é? Vai comprar que eu quero ver. Não quis de jeito nenhum comprar sandália. Mas presépio, não sei quantas eu tive na vida. Nossa, mas muita coisa. Mas essas igrejas também, você ajudou também, né? A fazer vitrô, né? Sim, o vitrô fiz até para o Aeroclube, né? Uma vez que eu tentei salvar o Aeroclube da estrutura, que estava uma coisa horrorosa, eu desenhei vitrais de parreiras de uva para botar naqueles basculantes enormes que tinha no Aero, tudo com adesivo, com contact, mandei imprimir o desenho, a arte, fui pintando com verniz vitral um por um. Levei a Janice, várias pessoas para a Aero para me ajudar a pintar aquilo tudo, para colar fazer um vitral naquele basculante para ficar menos horroroso, né? Mas tudo, sempre fiz muito vitral, nas novelas, nossa. Teve uma novela, O Gigante, de 1980, que também eu fui padre. Ah, é? Porque ninguém sabia. Você botava um figurante lá para fazer. O padre não sabe lidar com aquela roupa, não sabe nem se mexer, não sabe se comportar, entendeu? No gesto. Aí eu tive que fazer o padre. O padre tinha que dar comunhão para as crianças pequenininhas. Era o Tarcísio Meira, Francisco Oco e a Dines Fati. Os três pequenininhos. Tudo pequenininho. Fazendo comunhão, primeira comunhão. Na Capela da Fazenda, que era o cenário que eu fiz. E eu era o padre dando comunhão. Eu tenho retrato lá em casa fazendo isso. Olha que loucura. É por isso que eu falo assim, essa questão de criar um espaço, né, com toda essa história, né? Eu não sei, seria... Porque assim, as pessoas têm muita curiosidade, né? Principalmente o pessoal, né, que lembra das novelas mais antigas aí, que a Globo fez inclusive uma coisa muito boa, esse canal vivo aí, passando, né? Eternamente você pode estar revendo coisas ali, né? É o que a gente fala de quando a gente faz essa questão do audiovisual aqui, a gente, né, no nosso estúdio aqui, a gente não descarta nenhum material, assim, entendeu? Porque eu acho que isso faz parte da história de tudo, entendeu? Quem passou aqui, quem gravou, entendeu? Então fica guardado para a eternidade, isso para os próximos, e vai ficar guardado. Se um dia alguém quiser fazer alguma coisa, fazer uma exposição, alguma coisa, tem um material, né, gravado para isso, né? Mas, Raul, a sua história, assim, dá para gravar uns milhares de episódios aqui. O que aconteceu com o Federico? O Christian pediu para o Federico. O Christian queria escrever o livro da minha vida. Mas queria que eu fosse gravando no celular. Pegar um celular e gravar. Eu tentei fiz umas 4 gravações. Mandava para ele. Aí depois aí ele falou assim, precisa gravar. Eu falei, cadê as gravações que eu te dei? Você não... Cadê as gravações que você me deu? Eu não sei, perdeu as gravações. Não, pelo amor de Deus. Aí desanima, né? Aí conversou isso com o Federico fazer. O Federico tem essa paciência, né? Chegava lá em casa às 7h30 da manhã, tomava um cafezinho, vamos começar os trabalhos. E ficava lá às 2, 3 horas gravando. Porque a gente mudava de cenário. Lá em casa tem muito local diferente, assim, né? Então mudava a luz, olha a luz do sol aqui, entendeu? Então a gente... E tem muito retrato. Minha casa é coberta de retrato da minha família, da minha história, da minha vida, né? Então às vezes ele queria um retrato para inserir a foto melhor, né? Então que levou muito tempo. Mas foi muito bom. Hoje eu vejo, assim, estou te falando sempre, tem sempre um negócio para retocar, né? Sempre você pode fazer melhor. E eu gosto de tirar essas falas agressivas. Às vezes eu fico muito agressivo falando dessas coisas, porque
teve muitos momentos assim doloridos na vida, não é só maravilha, não. Sim, sim. Tudo tem muita dor no meio ali, entendeu? Muito sofrimento, você tem que abrir mão de muita coisa. O meu filho nasceu às 7, 8 horas da manhã, eu estava na Casa de Saúde de São José, em Botafogo. Ele acabou de nascer, eu tinha que correr lá para Jacarepaguá, na Herbert Rich, que a Globo tinha pegado fogo, para gravar a última cena da novela Anjo Mau, que era a Suzana Vieira tendo no parto, morre. Aí você imagina, eu larguei a Eliana lá, anestesiada, corri para fazer a outra morrer, entendeu? Pô, e a cabeça, como é que fica? E o diretor era o Fábio Sabá, que me amava, entendeu? E já estava com raiva porque eu estava ausente. Eu estava fazendo outra novela. Ele não admitia que eu fosse fazer outra novela, que ele queria tudo para ele. O Anjo Mau, ele fez a metade final do Anjo Mau, ele fez. Então era isso. E é engraçado, né? Porque o Christian, né, seu filho, ele seguiu outro caminho totalmente diferente do seu, né? De economia, né? Mas ele quando ele fez teste vocacional, deu arquitetura, deu economia, deu essa área rural, né? Tanto que ele fez, ele fez vestibular para quilômetro 47, né? Para agronomia. Agronomia. Passou. Não sabia. Passou na agronomia, passou em desenho industrial, se não me engano. Como é? Engenharia. Como é que chama? Engenharia civil. Não, industrial. Engenharia industrial. De desenho. Tem desenho industrial. Então, passou nisso e passou em economia na PUC. Sabe por que ele escolheu economia? Porque do lado da nossa casa, podia ir a pé. Ele já estava cansado de pegar ônibus para ir para São Bento, do Leblon ao São Bento. É 1 hora de viagem, para lá, 1 hora para cá, entendeu? Então ele escolheu a PUC, ele ia de bermuda, de chinelo, perto lá de casa, entendeu? Ele estudou em Niterói? Não, no Rio. No Rio. Ele fez São Bento. São Bento. Desde a primeira série primária. Você que estudou no Abel, entendeu? Que foi a época, não foi na época, foi essa época que você morou na casa da minha madrinha? Da sua avó, da madrinha sua Célia. Bisavó. Da Célia, da Dalva e da Dona Eurides. Dona Eurides foi nessa época? Morei lá com elas 4 anos. Depois, quando eu estava na faculdade também, primeiro ano de medicina, eu estava lá. Estava lá também. Aí um dia eu levei um coração, a Dalva tinha problema de coração, já tinha operado o coração. Aí um dia eu tô com um pote desse tamanho assim. A Dalva, o que é isso aí? Aí eu falei, olha direitinho. Não sei o que é isso, não. Isso é um coração. De gente? Eu falei, meu Deus do céu. Deve ter xingado você, tu quanto é nome que elas gostavam de xingar, né? Mas a gente era muito amigo, nossa, mãe, tudo que saía. A Noviça Rebelde eu vi umas 9 vezes, mais ou menos, quando lançou o filme em 65. Eu fui com ela umas 2 vezes. My Fair Lady, todos os teatros. My Fair Lady no teatro com a Bibi Ferreira, a Dalva e a Célia junto. A gente não perdia uma. Minhas tias, elas eram muito gostavam muito. A gente tinha uma vida muito tranquila, você atravessava as barcas, você saía ali da Praça 15, você ia lá para a Praça Tiradentes, a pé. Eu não ia com a Dalva, porque a Dalva tinha dificuldade de caminhar. Mas ela gostava de caminhar, ela andava, mandou muito aquelas ruas todas ali comigo, com a Célia, entendeu? A gente gargalhando pelo meio da rua. Não tinha o menor problema de assalto, de importunidade. Aquela época em Niterói era boa mesmo. Eu lembro que eu passei minha infância lá na casa delas, eu adorava passar. Jogava bola no meio da rua ali. E no verão ela alugava uma casa em frente, na Otávio Carneiro, porque a casa dela era suficiente. Então ela alugava uma casa em frente para botar mais gente lá. Que a família, muita gente... porque também ela tinha também a questão de fazer doce, fazer as coisas para loja, né? Para Bela Doceira. A Célia trabalhava no Papelaria América de dia e final de semana ela fazia bala, aquelas balas de puxar. Nossa Senhora! E via televisão e gargalhava puxando bala. Não parava, não. Elas gostavam muito, a madrinha Célia, a gente chama de madrinha da família toda, mas é tia, né? Ela não era minha madrinha, mas a família toda tinha mania de chamar elas de madrinha. E eu lembro da madrinha Célia, ela chamava a gente para ir no
na apoteose, no desfile de escola de samba, e ninguém queria ir. Ela ia sozinha. Ia. Ela tinha bola para isso. Então ela era muito animada. Vocês não vão, eu vou sozinho então. E ela adorava ver esses espetáculos, assim, essas coisas. Sempre a gente ia muito a teatro. Nossa, mas teatro Praça Tiradentes, várias vezes. É legal, é uma época muito boa. Raul, eu gostaria muito de continuar conversando com você aqui. A gente ficaria até a noite aqui, né? Mas a gente não pode fazer um programa muito longo, porque senão as pessoas também... Hoje em dia as pessoas não têm... as pessoas não gostam de assistir. Não, ninguém tem paciência mais. Eu acho que isso perde muito glamour. Acho que sim. Tem muita gente que trabalha com audiovisual. Eu já percebi também. A gente tá querendo, o povo tá querendo voltar, tá? Tá querendo desacelerar, porque tá demais. Entendeu? Eu percebi, já que eu mesmo faço de vez em quando isso. Tô vendo uma coisa, mas tô louco já para ver outra. Aí começa a passar aqui. Eu já curti. E quando você curte aquilo, tem possibilidade de voltar para você ver de novo. Sim. Curti, já vou procurando a outra que eu tô querendo ver. Porque tem conteúdos muito interessantes, né? De você realmente gastar um tempo assistindo. Hoje em dia tem esse ponto positivo também, né? De você entrar no YouTube, que tem os conteúdos mais longos, né? E as palestras, né? Eu gosto muito de assistir palestra espírita. E a gente fica... E eu assistia muito, assim, quando eu estava estudando na Austrália, e eu assistia todo dia. Eu não podia participar, eu assistia todo dia palestra, eu gostava muito, ficava 2 horas assistindo uma palestra na internet, entendeu? Então tem programas, né? Tem palestrantes, tem muito conteúdo bom, mas vai ter muita coisa também que não devia nem estar na internet, né? Mas bom, é isso, Raul. Eu queria te agradecer, cara, pela disponibilidade aí, cara. Eu fiquei até impressionado quando você aceitou, porque a gente nunca chegou a conversar sobre, né, a sua vinda aqui. Eu ainda continuo achando que você deveria, igual o Ricardo, ter um programa aqui para contar tudo isso que você viveu, porque eu acho que isso dá um programa eterno. A Tereza do Pitota vai ser a primeira da audiência. Pois é. E eu acho assim que é muita coisa, assim, e vale a pena, né, a gente relembrar isso, né, das coisas boas, para as pessoas conhecerem também e dar mais valor, né, quando assistirem. Eu queria fazer uma última pergunta, que agora que eu lembrei que eu não perguntei. A questão da novela Roque Santeiro, porque a Roque Santeiro ela foi bloqueada pela... A primeira Roque Santeiro, né? E você participou da primeira não, ou só primeira não? Só da segunda? Não fiz. A primeira até já assisti algumas vezes, algumas cenas, assim, mas é horrível. Eu participei da segunda. Uhum. A segunda, nós saímos do Rio para ir naquela cidadezinha perto de Itaboraí, Porto das Caixas, onde tem um negócio de romaria, tem um crucifixo lá que diz que chora. Então, nós fomos para ali para ver aquela barraquinha. Então, o primeiro contato com a novela foi isso. Antes de eu ler de qualquer coisa, eu já fui para Porto das Caixas com o diretor, no dia que o Tancredo Neves morreu. Coincidência. Então, foi assim. E aí, a partir daí... Essa novela é uma novela que no meu, se eu fosse diretor de... Não sei se o Bonde sabe muito, mas eu poria essa novela ad eterno na televisão. Realmente. Porque a palhaçada continua até hoje. Continua a mesma palhaçada, nada. A escrotidão. E que na época eu peguei assim, um gancho. Tinha acabado de falecer o Tancredo Neves, que foi eleito, mas não tomou posse. Sim. Quem toma posse? O Sarney, que era exatamente tudo que ninguém queria, entendeu? E aí, vamos fazer agora, vamos começar o cenário, vamos desenhar o cenário. O prefeito era aquele menino, o ator, né? O prefeito de Roque Santeiro, de Asa Branca. Casado, oh meu Deus, esqueci o nome dele, não posso esquecer. Mas ele é muito engraçado,
E eu fiz Que era o Odorico Paraguaçu. Não, Odorico Paraguaçu é outra coisa. Outra novela. O Roque Santeiro não tem Odorico Paraguaçu. Então estou confundindo. É outra coisa. Então era o Senhorzinho Malta, que era o Zeca Diabo na outra novela. Aliás, o tapete da fazenda do Senhorzinho Malta, que descia aquela escada, aquele tapete vermelho, com a porcina e tudo, o tapete está na minha casa. Olha só, olha que relíquia. Nossa. Está na minha sala. Então, o prefeito, fui fazer o prefeito, quem era o presidente da República? Sarney. Aí o Sarney tinha aquele mesão, ele botava aqui uma Bíblia aqui, entendeu? Do lado de cá, uma bandeirinha do Brasil, assim, tinha uma coisinha boa, aquela mesa enorme e um bloquinho. Atrás dele tinha um Dom Pedro I, um quadro, Dom Pedro I, levantando a espada. Aí eu fiz a sala do prefeito, lá no Roque Santeiro. Aí eu botei um mesão, então eu botei a Bíblia, atrás eu botei um São Jorge. Trocou São Pedro por São Jorge. São Jorge. Então é isso, só gozação. Aí o prefeito, que era prefeito de Maluquete, fazia os mesmos gestos que o Sarney lá na presidência da República fazia. Então aquilo tudo a gente morria de rir. E não apurrinharam, não fizeram. Não tinha como apurrinhar. Tinha acabado a ditadura, né? Então não tinha como apurrinhar a televisão. Foi no Roque Santeiro que o prefeito estava inaugurando um cemitério? Não, esse é o Odorico Paraguaçu. Esse eu estou confundindo. Qual novela que é essa? Essa novela é o Bem Amado? Bem Amado. Essa você não participou, Ele passou o tempo todo querendo inaugurar o cemitério. Na última versão, ele morreu e o primeiro a enterrar no cemitério. Essa você não participou? Não, nunca participei. Porque estou lembrando disso, porque lá em Guarapari tem um cemitério no meio da cidade. E lá tem uma plaquinha. Esse cemitério foi uma inspiração para a novela O Bem Amado. É uma coisa assim. Tem uma plaquinha lá. Né? Porque realmente o cemitério é dentro da cidade. Eu não sei qual a história do cemitério, mas ele é dentro. Ali na Praia das Virtudes. A história do cemitério, eu conheço, aquele cemitério é muito antigo. É antigo. A história do Bem Amado, não tinha cemitério na cidade. Ele queria inaugurar um cemitério, mas não morria ninguém por nada nesse mundo. Eu acho que morreu até um burro que para enterrar no cemitério. Eu lembro dessa novela. Eu lembro do Agora, para mim, a melhor coisa que tinha na novela eram as três irmãs. Era a Dorinha Duval, oh, meu Deus, eu tô ruim de As três da igreja. As três, beatas, que eram apaixonadas pelo bandido lá, o Zeca Diabo. Elas arrepiavam todas. E era apaixonado também pelo... Aí eu vou falar assim, Sinira. Não, esse aí você misturou com Tieta. Caramba, gente. Sinira. Era já a Joana Fon chamando a atenção das meninas. São três novelas bem emblemáticas. Demais. É o microcosmo do Brasil. Então é uma coisa que você pode fazer eternamente, você debochar dessa presidência da República, desse Supremo Tribunal que a gente tem, mais ridículo que a calheiro de Chopotó, entendeu? Mas então, aí ninguém... hoje você vê... Hoje realmente as novelas hoje tá de entristecer para assistir, realmente. Porque não tem autor também. Né? Um problema fundamental. Os bons já foram. Entendeu? A Tieta é um romance do Jorge Amado magnificamente adaptado pelo Guinaldo Silva, né? Como que também ele adaptou também o Roque Santeiro, que era a novela do Dias Gomes. Mas o Dias não tinha escrito a novela toda. Ele só escreveu lá uns 15 capítulos. O Aguinaldo pegou e reescreveu com a linguagem mais moderna, e a novela foi um maior sucesso. Você chegou a participar de algum cinema, algum filme? Não, fiz. Primeiro, eu fiz um caso especial, na época era tudo preto e branco. Além de fazer a novela durante a semana, assim que eu me projetei também, além de eu trabalhar a semana inteira na novela das 8,
Final de semana, não tinha o que fazer. Não, eu ia para Globo. Aí tinha casos especiais. Passava o sábado inteiro montando cenário, ensaiando domingo, gravando. Era um programa que ia às quartas-feiras à noite, depois do tipo jornal. Era uma historinha assim, de 1 hora depois do telejornal. E aí eu comecei a participar de diretor de todo tipo. E todos já começaram a gostar de mim. O Sabag me conheceu bem nesses casos especiais. E o Daniel Filho uma vez foi fazer e gostou demais do cenário. E quis fazer Aventura de um Casal Grávido. Fez aí o filme Aventura de um Casal Grávido. Mas no caso especial era outro nome. Não estou lembrando agora. Então ele quis fazer, mas aí não confiou em mim. De me chamar para fazer o cinema. Não tinha feito cinema. Aí chamou o Mário Monteiro para fazer, mas com os meus cenários. Com a estrutura, o mesmo tipo. Aí eu fiz tudo para o Mário, né? Decoração, tudo, separei tudo. Então foi feita a Aventura de um Casal Grávido, mas não fez sucesso. Ele lançou nesse filme no caso especial, quem fez foi a Renata Sorrah. Aí ele não quis a Renata Sorrah no cinema, quis botar a Sônia Braga. A Sônia Braga nunca tinha feito nada exuberante, peito de fora, nada dessas coisas. Aí ele botou a Sônia Braga meio quase nua, fez um erotismo em cima da Sônia Braga, entendeu? Foi aí que surgiu a Sônia Braga no cinema. E a partir daí ela começou a fazer essa coisa assim. E não deu em nada, né? Porque eu acho que a carreira dela como atriz... ela fez muita coisa fora, assim, mas no Brasil, assim, mas assim, cadê mas fora, assim, fora coisas pequenas, né? Participações insignificantes. Cadê a Sônia Braga? E hoje... A filha dela que tá mais, assim, hoje tá mais, né? E ela antes fazia várias novelas, eu conheci ela naquela novela do Pedro Azulão, Fogo sobre Terra, você não era nascido. Ela era a Estrada de Ferro, o nome dela chamava-se Estrada de Ferro. O nome dela mesmo, Pedro. Era o nome, Estrada de Ferro. Então era uma criatura magnífica, assim, humilde, boa. E deve continuar, porque a pessoa não pode mudar tanto. Assim, né? Você muda alguma coisa da aparência que não está fazendo sucesso, mas depois você acha que você volta ao seu normal. Verdade, né? Verdade. Uma outra coisa que você falou também, assim, só para a gente finalizar, a questão dos festivais de música. Você chegou a participar também? Eu, quando estava largando a medicina, não estava largando a medicina, eu estava na medicina, eu já fazia música, mas tudo que eu fazia de música visava sempre a Elis Regina. Eu sempre imaginei a Elis Regina cantando aquilo. Entendi. Então, comecei a participar. O primeiro festival que eu participei foi em Miracema. Que antigamente era famoso os festivais, né? Eram famosos, né? Porque todo mundo queria, na verdade, ir para o Festival da Canção, né? Da Globo. Que era o grandão lá, era o grandão. Mas quem começou mesmo o festival foi a TV Record, em São Paulo. Não essa TV Record de hoje, a antiga TV Record, do Paulo Machado de Carvalho. E aí eu comecei a participar. Participei em Miracema, ganhei. Participei em Bom Jardim, ganhei. Participei em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis, ganhei o primeiro lugar no júri popular. O reitor subiu na mesa. Tanta euforia que ele ficou com a minha música, entendeu? Então, assim... E era o quê? MPB? MPB. Agora, mas você chegou também você criou a marchinha de carnaval também? Não, aqui em Bom Jesus eu fiz vários sambas de enredo, vários. Mas para quê? E não era meu objetivo, né? Eu fazia para Bom Jesus porque eu queria que Bom Jesus evoluísse naquilo. Mas não, só evoluía o que eu fazia. O que eu não fazia, não ia. Entendeu? Aí é cansativo, né? Você lutando sozinho. Sozinho. Se eu trouxesse roupa, as pessoas saíam vestidas. Mas se eu não trouxesse a roupa, não saíam. Aí é complicado, entendeu? Difícil. Complicado.
Difícil, Você tem né? que fazer tudo, botar a roupa, fazer o samba, arranjar a bateria, que era o mais difícil de tudo, porque além de você conseguir a bateria, quem tocasse, porque as pessoas achavam que tocavam, mas no dia do desfile estavam todo embriagados, não batiam uma batida certa, um compasso certo, entendeu? E eu, teve uma vez que eu saí de gato, a minha roupa era de gato e botas, era brincadeira de roda que chamava o samba. Aí eu me lembro que eu estava com a espada e as meninas fantasiadas para o desfile, tudo assim, igual se estivesse no desfile do Rio Branco, aquelas machinhas, samba menina! Aí, igual, lembrava do Padre Francisco, o Padre Francisco falava assim com a gente, né? Olha, menino! Ajoelha, menino! Eu cheguei a pegar um finalzinho do carnaval aqui. Aí tinha o Tô à Toa, Peru Encalorado. O Peru Encalorado, eu cheguei a ver até um samba pra eles. Que loucura o Peru Encalorado. Mas era só bebida. Só a desculpa. Não, isso era desculpa pra beber, né? Exatamente. Porque o Peru Encalorado. O Peru Encalorado, pra quem não conhece a história, eles criavam um peru pra chegar no carnaval. Eles desfilaram com o peru, só que antes do desfile, eles embriagavam o peru. Aí andava com o peru nas costas, assim, dançava com o peru e o peru ficava assim, ó. Você é maltratado demais. Não, hoje em dia da prisão, da cadeia. Da prisão, é. Aí eles soltavam o peru aqui na... Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eles soltavam o peru aqui no meio do asfalto aqui, o peru ia balançando. Parecia que ele tava sambando, assim, meio doidão, assim. Aí eu falava, e os caras todos de sunga, parecia tipo assim, os caras desfilavam de sunga. Parecia que tava na praia. Parecia que tava na praia. Rapaz, e o peru, ele sambando, e o peru doidão, assim, ó, encachaçado. Aí acabava o desfile, eles faziam matar o peru e assavam e comiam o peru pra comemorar o carnaval. Só em Bom Jesus tem coisa. É uma amiga minha que fala que é Bom Jesus purinho, né? Só coisas que só acontecem em Bom Jesus. Eu fico embora. É isso aí. Raul, muito obrigado mais uma vez aí pela visita aí, pela disponibilidade, né? E a porta está aberta para você quando você precisar, quando você quiser gravar alguma coisa. Você tem um trabalho muito forte com a igreja, né? Então a gente sabe, tem a Feira da Providência aí também. Aí ano que vem vamos fazer vou reavivar uma festa que eu criei aqui, que foi abandonada pela prefeitura, que é o Arraial de Bom Jesus. O Arraial. Ano que vem nós vamos fazer o 21º Arraial de Bom Jesus. Legal. Na igreja. Entendi. Vou fazer com a igreja, vou ver com o padre se ele pode deixar acoplar junto alguma coisa, algum colégio, pra não ficar só a igreja. Mas eu tenho a impressão que ele vai querer que se faça feito nos moldes da Feira da Providência. Entendi. O povo da igreja que faz o arraial. Sim. E aí não fazer fogueira, não fazer aquilo tudo. Legal. Isso aí não devia ter acabado, não, né? O primeiro arraial que eu fiz aqui, o segundo... Eu lembro. Nossa, eu lembro. Mãe. Eu lembro, dona veio uma senhora da Mangueira, que era amiga do Cartola, dona Neuma, coisa da Mangueira, uma coisa assim. Ela chegou, ficou encantada. E eu lancei nesse Arraial de Bom Jesus, primeira vez aqui na região, que depois virou sempre aquela dupla lá de Cachoeira Itapemirim, né? Aqueles irmãos. O Aço Doce. Aço Doce. Muito lancei bom. aqui, no palco aqui da praça. Eles são muito bons, E ficaram eternamente aqui. Eu já fiz com eles mais de 8 ou 10 bailes depois com eles, entendeu? Eles são muito bons. E agora são os partidos, né? Eles, dividiram. Eles cantam juntos, separados. Tanto baile, tanta coisa que eles têm que atender, que acaba um. Aí depois eles cantam junto com o tio dele, com o Oséias, que é o que foi no Faustão, que ficou mais famoso, né? Mas eles estão sempre aí na região. Então aí você volta para divulgar, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio. Falou. Um abraço. Obrigado, Raul.